tá? Temos um assunto hoje ótimo para ser discutido, tá? Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Ele é um assunto que serve tanto para quem vai fazer concurso na área da educação infantil, como para quem vai fazer concurso para o ensino fundamental ou para toda a educação básica, inclusive para o ensino médio. Porque ele faz parte da legislação e os concursos, a depender da banca, vão fazer diferentes usos desse material. Então, portanto, não me importa se você não é professor de educação infantil, preste atenção. E se você for professor de educação infantil, já sabe, né? Atenção redobrada, porque esse assunto aqui é muito importante, ok? Vamos lá, vou colocar o slide para vocês. Está aqui, Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que é a resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009. Então, essa é uma resolução que, como o nome diz, vai falar sobre currículo, né, gente? Currículo de educação infantil. Então, primeira coisa que a gente precisa saber é que ela foi lançada pelo Ministério da Educação. Em 2010 ela foi organizada, embora ela seja uma resolução de 2009, ela só foi publicada em 2010. Então está ali, dentro dessa Coordenação Geral de Educação Infantil. E ela começa assim: o atendimento em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma na Constituição de 88 com o reconhecimento da educação infantil como dever do Estado com a educação. O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos comunitários, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de trabalhadores, dos movimentos de redemocratização do país, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. Bom, para quem não sabe, antes da Constituição Federal, na realidade a Constituição Federal abre essa discussão, mas isso só ficou realmente organizado a partir da LDB, né, em 96, a educação infantil não existia enquanto etapa. A ideia da obrigatoriedade do ensino, da organização do ensino, ela começava oficialmente no ensino fundamental. Algumas redes falavam até da pré-escola, mas ela não tinha nenhuma obrigatoriedade. E a creche, gente, as creches faziam parte do sistema ou da assistência social ou do sistema de saúde. Então, estava sempre com essas duas pastas. Então, a creche, especialmente, não fazia parte da educação. O que acontece em 1988 com a Constituição Federal? Primeiro, que a gente começa a entender a educação nacional como dois níveis. Então, a gente tem o primeiro nível, que é o nível da educação básica, e o outro nível, que é o nível da educação superior. Eu já falei isso aqui em várias aulas, mas isso é sempre bom você saber, porque isso é uma pergunta muito clássica em concurso, tá? Então, a gente tem dois níveis, educação básica e educação superior. Isso a partir da Constituição de 1988 e a partir da LDB, que é de 1996. Então, aqui a LDB é quem amplia a discussão, que é inicialmente trazida pela Constituição Federal, que é a Constituição Federal de 88, ok? Bom, a educação básica é formada, então, por 3 etapas, que é a etapa da educação infantil, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. Então, são etapas dentro do nível da educação básica. Então, a educação básica é composta por educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Agora, olha só, a educação infantil, ela é formada por 2 segmentos. Ela é formada pela creche e é formada pela pré-escola. Creches para crianças de 0 a 3 anos, pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. Essa é a ideia de creche e de pré-escola, ok? Preste atenção numa outra coisa que eu vou marcar para vocês aqui. Quando a gente fala de obrigatoriedade, aí muda, a situação muda de figura. Porque a obrigatoriedade, ela começa aqui, ó. Vou marcar em vermelho o que é obrigatório. Porque ela começa aos 4 anos e vai até os 17. Então, a creche, ela foi oficializada como educativa, fazendo parte da educação infantil, que é a primeira etapa da educação básica, mas a creche não está dentro dessa perspectiva de obrigatoriedade de matrícula, ok? Então, ninguém pode obrigar a criança a se matricular na creche, a família a matricular seus filhos nas creches, mas se as famílias tiverem o desejo, a necessidade, a vaga da creche tem que estar lá. Já na pré-escola, existe essa previsão da obrigatoriedade da matrícula e da frequência da criança a partir dos 4 anos de idade, ok? Então, vamos voltar aqui para o slide. Isso foi só para a gente entender um pouquinho esse cenário da creche. Vamos começar, então, a falar mesmo dessa resolução,
que diz assim, ó, essa norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil a serem observadas na organização das propostas pedagógicas na educação infantil. Por proposta pedagógica, pensa que envolve as propostas pedagógicas que os municípios constroem, pensa que envolve os projetos políticos pedagógicos das escolas, envolve isso tudo. E vou falar uma coisa que é muito importante. A DCN é o grande documento, esse que a gente está estudando, que foi usado para dar sustentação à elaboração da Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil, a nossa BNCC. Então, a DCN é o grande guarda-chuva para a BNCC, que são os grandes guarda-chuvas para a construção das propostas curriculares de estados e municípios, que são também os guarda-chuvas para a construção dos projetos políticos pedagógicos de cada instituição. Ok? Então, vamos voltar lá. As diretrizes curriculares para a educação infantil articulam-se às diretrizes curriculares nacionais da educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica no Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a elaboração, o planejamento e execução e avaliação de propostas pedagógicas e curriculares de educação infantil. Gente, aqui no slide saiu repetido, tem outro 1.2, esquece. Vamos lá para o 1.3. Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas a legislação estadual e municipal atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Vamos continuar? Ó, só vai repetido. 2, vamos começar com algumas definições. O que eu peguei? Essa legislação está lá, estou trazendo algumas definições que são cruciais para você entender para fazer a prova. Primeira coisa, o que é a definição de educação infantil? Isso serve, como eu disse anteriormente, para todos. Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Anota aí. Creche é um espaço não doméstico, então é uma instituição educativa. Sabe aquela senhora que toma conta de criança, né? Ela diz, aqui é a creche da tia Juju. Não, não é. Não é a creche da tia Juju. Tem que ser uma instituição formal educativa. A creche só funciona de dia. Então não existe creche à noite. Por isso que a gente está falando de horário diurno. Não existe creche à noite, porque à noite a criança tem que dormir. Se a creche e a pré-escola têm uma proposta educativa, ela não pode acontecer à noite. E ela é regulada, tem regulamento, tem fiscalização, tem controle social, ok? Então essa é a definição de educação infantil, não se esqueça. Vamos à próxima? A próxima é muito importante, que é a definição de criança. Então assim, quando a gente fala de definição, na realidade a gente está falando do conceito de criança. O que a gente entende por criança para poder pensar numa proposta de trabalho educativo com ela. Vamos lá. Olha o conceito de criança. Sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Bom, quando eu digo que a criança é um sujeito histórico e de direitos, eu estou querendo dizer o seguinte. Primeiro, sujeito histórico. Esquece essa ideia que a gente tem de que a criança é única e de que todas as crianças são iguais. Porque nós somos sujeitos do nosso tempo histórico. Isso quer dizer que, hoje, se eu pego uma criança de 3, 4, a idade que eu quiser, e quiser compará-la com uma criança que eu fui quando eu tinha essa mesma idade, eu vou sentir muitas diferenças. Por quê? Porque as crianças hoje já nascem num tempo histórico diferente, que dá a elas acessos e possibilidades de aprendizagens diferentes daquelas possibilidades que eu, na idade dessas crianças, tive na minha época. Então, por exemplo, hoje, um exemplo muito claro disso é a tecnologia. Você pega bebês que sabem muito bem reconhecer um celular, sabem como usar, quer dizer, embora não usem, eles sabem, colocam no ouvido, sabem, passam o dedinho, porque são aprendizagens desse tempo histórico, destas culturas que esse tempo histórico traz pra gente. Então, esse olhar de que as crianças são muito relacionadas às culturas onde elas estão inseridas. Isso quer dizer também que eu não posso comparar uma criança de um meio urbano com uma criança do meio rural. Por quê?
Porque as culturas, aquilo que ela tem acesso, as aprendizagens que ela vai fazer são aprendizagens diferenciadas, ok? Então, isso é o sujeito histórico. Direito, gente, as crianças têm ECA, têm direitos, Declaração Universal dos Direitos das Crianças, ela é um sujeito de direitos, então ela tem direitos, não é, ela já é uma cidadã desde sempre, então a gente está falando de cidadania. E aí eu vou voltar no slide porque tem várias coisas que são muito importantes. Primeiro, marca que é nas interações. Falar em educação infantil é falar que as crianças aprendem interagindo. Das interações, das relações e nas práticas cotidianas que ela vivencia. Olha como tudo é ação, né? Ela constrói, então é ela que constrói, ninguém constrói para ela a sua identidade. Ela brinca, ela... Olha só, então são todas ações. Brincar, imaginar, fantasiar, desejar e, portanto, se essa é a concepção de criança que permeia os documentos, toda a prática pedagógica vai ter que estar relacionada exatamente a essas questões. Eu não posso pensar em prática pedagógica que não coloque a criança com essa centralidade de narrar, de brincar, de construir novas culturas, né? De questionar, de fantasiar. Essa é a grande questão que a gente tem que ter sempre em mente, tá? Vou voltar aqui para o slide. Olha a definição de currículo. Primeira coisa que a gente pensa assim, mas peraí, tem currículo na educação infantil? Lógico que tem currículo, gente. Currículo não é lista de conteúdos. Vamos ver o que é currículo? Tá aqui, ó. Currículo, conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, o currículo tem o objetivo de desenvolvimento integral das crianças. Como? Articulando o quê? As experiências, ou seja, cada criança que chega no espaço escolar, mesmo o bebezinho na creche, ele já tem experiências, ele já tem algumas aprendizagens, nem que seja reconhecer a mamadeira, no caso do bebê, seja o que for, caso ele use mamadeira. Se o bebê é amamentado no seio, ele não conhece a mamadeira, olha como é que a gente está falando desses conhecimentos, dessas experiências. E eu vou articulando com os conhecimentos da cultura. Vou trazendo, aproximando, é como se a gente estivesse apresentando o mundo para as crianças, buscando então essa ideia do desenvolvimento integral. Olha outro conceito, proposta pedagógica, o que é isso? Proposta pedagógica ou projeto político-pedagógico, eu já tinha dito lá no início, é o plano orientador das ações da instituição e define as metas que se pretende para a aprendizagem e desenvolvimento das crianças que nelas são educados e cuidados. Elaborado num processo coletivo com a participação da direção dos professores e da comunidade escolar. Projeto político-pedagógico, então, vai falar dessas aprendizagens. Ele não é um projeto temático, o projeto político-pedagógico não tem nome do tipo, o projeto desse ano vai ser a água, não é isso, tá? Então o projeto vai falar das metas, daquilo que aquela instituição se propõe a fazer, tem que ser elaborado por toda a comunidade escolar. Extremamente importante e é obrigatório para cada instituição de ensino que tem que ter o seu próprio projeto político-pedagógico. Voltando aqui para o slide, olha a concepção da educação infantil, a gente vai falar sobre a matrícula e a faixa etária. Portanto, é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Então, como é que eu sei que essa criança é da educação infantil? Especialmente nessa divisão entre educação infantil e ensino fundamental, a gente usa uma data de corte. Deixa eu apagar aqui, que eu não apaguei, né? A data de corte é a data de 31 de março. Preste atenção que isso aqui é pegadinha de concurso, tá? Então, como é que é isso? Essa é a data de corte. Então, naquele ano que vai ocorrer a matrícula, tá lá, a família vai lá matricular a criança na escola, ela vai fazer a matrícula em janeiro, por exemplo. Como é que eu sei onde matricula essa criança? Eu vejo a idade dessa criança no dia 31 de março daquele ano, tá? Ou seja, ainda está por vir, né? 31 de março. Se no dia 31 de março ela tiver até 5 anos, ela vai ser matriculada na educação infantil. Se ela tiver mais de 5 anos, ou seja, se ela tiver 6 anos, ela vai ser matriculada no ensino fundamental. Então, olha só, mas não é 5 anos, pode ser 5 anos e 11 meses, ela vai ser matriculada aqui na educação infantil.
É o caso de a gente dizer, por exemplo, aquela criança que nasce no dia 1º de abril. Olha, planejem bebê aí, tá? Não tenham bebê em 1º de abril, que vocês vão ficar muito chateados. Porque pela legislação, se ela nascer no dia 1º de abril, ela quando completar, naquele ano letivo, né, em que ela completa 6 anos, no dia 1º de abril, ela vai ter que ser matriculada, sabe aonde? Na educação infantil. Por quê? Porque no dia 31 de março ela tem 5 aninhos, então ela tem que ser matriculada na educação infantil. Então é assim que vai se enturmando, vai se fazendo essa questão da matrícula das crianças na educação infantil. Se ela completa 6 anos até o dia 31 de março, né? Então vamos lá, ela fez aniversário e completou 6 anos até o dia 31 de março daquele ano letivo, então ela vai ser matriculada no ensino fundamental. Vamos lá, voltando então. A jornada é considerada educação infantil em tempo parcial, a jornada de no mínimo 4 horas diárias, e em tempo integral a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total que a criança permanece na instituição. Bom, eu já tinha falado para vocês que não existe educação infantil noturna. E quando a gente trabalha com essa nomenclatura de jornada parcial ou jornada integral, o mínimo do parcial são 4 horas. Sabe por quê? Porque, olha só, vamos voltar aqui para o quadro. Eu tenho que oferecer no mínimo 800 horas e no mínimo 200 dias. Se eu divido essas 800 horas por 200 dias, eu vou ter um total de 4 horas por dia. Então, isso é o mínimo que a criança matriculada na educação infantil pode ter. Isso é jornada parcial. A partir de 7 horas, quando ela tem 7 horas ou mais, aí ela está numa jornada que a gente vai chamar de jornada integral, ok? Isso é jornada integral. Então, se ela tem 5 horas, 6 horas, 6 horas e meia, ela ainda está nessa questão do parcial, porque o integral só começa aqui às 7 horas, a partir de 7 horas de atendimento, ou seja, de tempo efetivo daquela criança no espaço escolar. Continuando. Princípios. As propostas pedagógicas da educação infantil devem respeitar os seguintes princípios. Princípios, guarda os 3 primeiros blocos, tá? Éticos, políticos e estéticos. Qualquer diretriz curricular nacional, tá? Você pode pegar do ensino fundamental, do ensino médio, qualquer uma vai ter esses mesmos princípios, esse mesmo grupo de princípios. Princípios éticos, princípios políticos e princípios estéticos. Anota isso aí para você não esquecer. E quais são os éticos? Da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade, do respeito ao bem comum, ao meio ambiente, às diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, o ético tem muito a ver com essa questão do respeito, né, gente? Dos políticos, direito de cidadania, do exercício da criticidade, do respeito à ordem democrática, mesmo as crianças pequenininhas têm direito, as propostas têm que pensar nessa questão dos princípios políticos e princípios estéticos, que é o terceiro grupo, da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Olha, os princípios estéticos envolvem a gente pensar também, por exemplo, que o conceito de belo é um conceito que atravessa, está muito relacionado à questão cultural, que a gente possa localizar a beleza não só naqueles padrões que são muito fechados, que para ser bonito tem que ser assim, tem que ser assado, senão não é bonito, para a gente poder ampliar esse repertório de arte, entendendo que existem artes diferentes em diferentes culturas. Então, isso é a ideia que a gente tem quando se fala desses princípios que estão organizados na lei. E aí, a lei vai começar a falar da concepção da proposta pedagógica e vai dizer o seguinte, ó, na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir que elas cumpram plenamente a sua função sociopolítica e pedagógica. Vou parar para você marcar que a instituição de educação infantil tem uma função sociopolítica e uma função pedagógica. Função sociopolítica quer dizer o seguinte, ó, a relação da instituição de educação infantil com a comunidade, com a sociedade, ela é grande. E ela é política na perspectiva das intencionalidades. Esquece que não tem nada a ver com política partidária aqui, tá? Aqui é político nessa questão da intenção, do tipo de sociedade que eu quero formar, do tipo de cidadão que eu estou interessada em contribuir
no seu desenvolvimento. Essa é a ideia dessa questão sociopolítica. Voltando para o slide. Oferecendo condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais, assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias. Pode anotar isso. Essa ideia dessa relação com a família, de compartilhar e complementar a ação das famílias, é uma questão muito importante, isso costuma cair bastante em concurso. Então, marque isso daí e lembra que essas ações são essas, de compartilhar e de complementar. Eu só posso compartilhar ou complementar alguma coisa se eu conheço o que tem antes. Então, eu preciso conhecer essas realidades, as famílias, conhecer as experiências que as crianças têm para que eu possa ampliá-las. É essa a ideia. Continuando. Possibilitando tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivência da infância. Se a gente fala de interações, né, gente? Deixa eu passar aqui para o vídeo. A gente está falando que as crianças precisam interagir com adultos, mas também com outras crianças. E é justamente nessas interações que essas crianças vão conhecendo e tendo acesso a bens culturais. A instituição de educação infantil tem que ser uma instituição que amplie o acesso aos bens culturais. Isso significa dizer que ela precisa oferecer para as crianças aquelas oportunidades ou aquelas experiências que muitas vezes essas crianças teriam dificuldade de acessar devido às suas condições socioeconômicas, devido às condições de existência de cada família, especialmente em contextos de grande desigualdade, que são os contextos que o Brasil vivencia já há algum tempo. Voltando aqui para o slide, construindo novas formas de sociabilidade, de subjetividade, comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta, e com o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. Olha que tarefa que a escola tem, né? Bom, primeiro essa questão das dominações. Ah, sabe o que é isso? Dominação etária? Cala a boca que o adulto sou eu, criança obedece. A gente não pode trabalhar nesse formato, né? Ah, menina varre e menino fica esperando. A gente não pode trabalhar com essas ideias de gênero e sexualidade, né? Então a gente tem que romper com esses processos de dominação. A gente precisa pensar em crianças que vão construindo a sua cidadania, o seu posicionamento frente às questões que estão no mundo e rompendo com qualquer situação que implique essa ideia de desigualdade. E chamando a atenção para vocês, sustentabilidade, esse é um assunto hoje muito importante e esse é um assunto que precisa estar presente nas propostas pedagógicas desde a educação infantil. Quais são os objetivos? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Isso também está presente em documentos, por exemplo, como o ECA. Garantir a brincadeira é essencial. Os dois grandes eixos do trabalho pedagógico na educação infantil são as interações e as brincadeiras. Anotou? Se não anotou, vou repetir, anote. Interações e brincadeiras são os grandes eixos do trabalho pedagógico na educação infantil. Na educação infantil, educar e cuidar não se separam. Quando eu educo, eu estou cuidando. Quando eu estou cuidando, eu estou educando. Então, essas são chavões, palavras e expressões chaves na educação infantil que você precisa conhecer. Brincar, então, é fundamental. Bom, na educação infantil é muito importante prever a organização do espaço, do tempo e dos materiais. Por quê? Porque na educação infantil a gente não pensa num trabalho escolarizante, com livro, né, com horário marcado, não é isso. Então, como é que eu penso o meu trabalho? Eu vou ter que organizar o tempo das crianças, os espaços, eu vou ter que organizar os materiais para que as crianças possam explorá-los, para que as crianças possam ter experiências de aprendizagem a partir dessa organização. E aí, as DCNs dizem o seguinte, é preciso prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, primeiro,
a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Acabei de falar para vocês que cuidar e educar são ações que são indissociáveis. Então, quando eu planejo, elas fazem parte e elas têm o mesmo peso porque são a mesma coisa. A indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças. Sabe aquilo que fazia antigamente assim, ó? Ah, isso aqui é desenvolvimento da coordenação motora, isso aqui é desenvolvimento da percepção visual ou da percepção auditiva. Gente, isso não existe. Quando a gente fala de desenvolvimento, o desenvolvimento é uma coisa só. Então, por exemplo, eu sempre dou esse exemplo que é bem simples, bem básico. Se eu estou jogando bola com a criança, eu não estou desenvolvendo a coordenação motora da criança só. É lógico que a coordenação motora está envolvida, mas eu também estou desenvolvendo a questão da interação através da ludicidade, né? Olha quanta coisa a criança tem que fazer. A criança tem que pensar, olhar a direção, pensar na força que ela vai usar. Não é isso tudo? Está dentro dessa relação de interação. Então, não existe essa divisão, essa questão de fatiar desenvolvimento. A gente está falando dessa indivisibilidade de todos esses aspectos, como a lei está dizendo para a gente. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de organização. Essa é uma outra temática importante. A gente tem novos arranjos familiares, né? Então, arranjos familiares monoparentais, é só um responsável, muitas vezes a mãe com a criança, mas a gente tem famílias homoafetivas que precisam ser respeitadas e incluídas no processo educativo como qualquer família. Aquela família doriana, sabe? Papai, mamãe, criança, periquito, papagaio. Essa família, ela não é a mais frequente hoje. Eu não estou dizendo que ela não existe, mas ela não é a mais frequente. E a gente precisa lidar com todos esses diferentes arranjos familiares, ok? A lei vai dizer também o estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. A gente já sabe, se você não sabe, anote, que na educação básica pública, o modelo de gestão das unidades é o modelo da gestão democrática. A gestão democrática ela tem duas características. A primeira, pode anotar, é a elaboração do projeto político-pedagógico junto com a comunidade. Ou seja, todo mundo senta, todo mundo discute, e esse todo mundo envolve professor, funcionário, os responsáveis pelas crianças e até mesmo as crianças que precisam ser ouvidas. Isso é uma característica. A outra característica é a existência do conselho escolar, ou conselho escola-comunidade, conselho da comunidade. Existem diversos nomes para essa mesma situação, a depender do sistema de ensino. Ou seja, essa gestão, ela ouve a comunidade, os anseios da comunidade, ela partilha as decisões com essa comunidade para as decisões que ela mesma vai tomar em função da unidade escolar, em função daquela creche ou daquela pré-escola. Por isso que essa questão de escuta de família, de diálogo, passa por essa questão da gestão democrática e por essa questão da comunidade. O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças, promovendo interações entre crianças da mesma idade e crianças de diferentes idades. Então, gente, olha, interações entre crianças, perfeito. Então, a gente tem que pensar que é muito importante para as crianças terem contato entre elas, mesmo que a faixa etária delas seja diferente. Então, é muito importante que a criança de 1 ano tenha contato com a criança de 3, 4 anos, e é muito importante para a criança de 3, 4 anos ter contato com a criança que é bebê. Então, essas interações de faixas etárias diferentes, é lógico que elas precisam ser bem acompanhadas, é lógico que o adulto tem que estar ali a todo momento acompanhando, mas elas são fundamentais e fazem parte dessa elaboração de uma proposta pedagógica, como diz aqui a DCN. Reconhecer as especificidades etárias, reconhecer que as crianças de idades diferentes têm diferenças, que vêm muito da perspectiva do desenvolvimento, mas que precisam interagir entre si. Vamos fazer uma pequena pausa? A gente volta já já? Vamos lá, pausinha para o café.